Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, te amo e tu me amas, dá-me agora da divina vontade para minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, nossa mãe. Amém. 6 de outubro de 1926. Martírio novo. Quem não faz a vontade divina, trunca a vida divina nela. Tranca a vida divina nela. Privação dos escritos. Jesus consola fazendo-a ver tudo escrito no fundo da sua alma. Encontrando-me toda imersa na dor, viva da privação do meu doce Jesus, e dizia em mim: meu Jesus, como não tens compaixão dessa tua pequena filha, que enquanto se sente privada de ti, se sente arrancar a vida? Não é somente uma pena que sinto, que seria mais tolerável, mas sim a vida o que me sinto falta. Sou pequena, sou débil, e se não por outra coisa, pelo menos pela minha pequenez extrema, devias ter compaixão por esta pobre menina que está quase sempre a sentir-se perdida e a retomar a vida para se sentir como se estivesse a morrer novamente. Meu Jesus, meu amor, que novo martírio é esse? Martírio jamais sentido. Morrer tantas e tantas vezes e jamais morrer. Sentir falta da vida sem a doce esperança de tomar o voo para minha pátria celestial. Enquanto isso eu pensava, meu sempre amável Jesus se moveu em meu interior e com um sotaque terno me disse: pequena filha do meu querido, ânimo, você tem razão, que é vida o que sente falta, porque privando-se de mim, se sente falta. Terminar a vida de seu Jesus em você. E com razão, você pequenina como é, sente o duro martírio de que a vida termine em você. Mas você deve saber que minha vontade é vida, e cada vez que as criaturas não a fazem, a rechaçam, é uma vida divina que rechaçam e que destrói nelas. E te parece pouco a dor, o martírio contínuo do meu querer, a sentir-se arrancado, como por um golpe de um ferro assassino, tantos atos de vida que com tanta bondade quer fazer surgir nas criaturas? Vou ler essa parte de novo. Mas você deve saber que minha vontade é vida. E cada vez que as criaturas não a fazem, a rechaçam. É uma vida divina que rechaçam e que destrói nelas. É porque cada ato tem vida, né? Cada ato ele é importante, né? Por isso que ele tem que ser contínuo. Ele é vida para a alma. Ele alimenta a alma. Todos os atos na divina vontade é uma vida divina. Porque cada ato na divina vontade, ele é universal, ele tem multiplicidade, ele tem o poder criativo, né? Cada ato na divina vontade, então, não pode ser interrompida. Tem toda uma engrenagem, né? Faz parte de toda essa engrenagem, cada ato ali. Então, vamos lá. E te parece pouco a dor, o martírio contínuo do meu querer ao sentir-se arrancado, como por um golpe de um ferro assassino, tantos atos de vida que com tanta bondade quer fazer surgir nas criaturas? Então o querer divino, né? O querer divino não tendo essa eficácia na criatura, tipo, o querer divino, ele quer formar essa vida na criatura. E se a criatura negligencia algum ato, esse mover do querer divino nela paralisa, né? Alguma coisa, ela tá cometendo, é como se fosse um golpe muito severo, né? Porque ela não tá aproveitando aquele bem, ela não tá usufruindo daquele bem. Então, ela tá impedindo, tá atrapalhando, interrompendo esse ciclo, ela tá atrapalhando essa engrenagem toda do que o Senhor tá fazendo. Em troca dessa vida divina truncada, né? É truncada mesmo. Em troca dessa vida divina truncada nelas, fazem surgir a vida das paixões, do pecado, das trevas, das fraquezas. Então, quando não tem continuidade, né, na divina vontade,
a criatura de novo, né? Ela fica sujeita às mesmas às misérias e voltam com tudo, né? A pessoa, assim, se antes era ruim, é muito pior quando você deixa um bem, né? De fazer um bem. Você sente, de novo, aquela, aquela miséria das paixões, né? Fazem surgir as paixões do pecado, das trevas, das fraquezas. Porque só o divino querer tem poder de levar a alma para o progresso espiritual, de nunca parar, né? De crescer cada vez mais no entendimento, é, no desapego de tudo, né? Nesse processo de purificação. Quando se para isso, né? Você se trava todo esse processo, você volta a ficar ali com você e ficar com a gente, com o nosso ego, com o nosso humano, né? Com a vontade, é terrível, né? O não fazer minha vontade é vida divina que perdem as criaturas. Então, você fica como que morta, né? Vira como se é como se fosse um zumbi mesmo, é alguém assim sem vida, porque só a vida divina pode te sustentar. Só a vida divina pode te fazer feliz, né? Só a vida divina pode realmente te dar essa força, esse poder mesmo de nunca parar, de persistir, de perseverar, de ter fé, de ter constância, de crescer no bem. Quando se para isso, você perde a vida, então você fica é, escrava, né? Escrava. Ah, desculpa o barulho, gente, eu não posso evitar isso, eu sinto muito. É por isso que ela reinante em ti te faz sentir ao privar-te de mim, a dor de tantas vidas divinas que lhe corta as criaturas, né? Então, olha, é por isso ela reinante em ti, né? A vida divina que reina em ti te faz sentir ao privar-te de mim a dor de tantas vidas divinas que lhe corta as criaturas. Então, ela está sofrendo o que Jesus está sofrendo quando a gente não faz a vontade dele, né? É porque nela, o que move ela é a vida divina, o que está movendo isso é a vida divina. Então, essa privação para ela não tem outro tipo de vida. O humano nela não tá sendo alimentado. Então, se ela sente essa privação dele, imagina como ela fica. Eu morro, mas não morro de verdade para ir até o Senhor. Eu quero ir até o Senhor, mas ainda né, não é o momento. Perdão, gente, o barulho. Mas enfim, é isso. Entende? Então ela tá sentindo o que Jesus sente, né? Porque a divina vontade é aquela corrente, né? Então, quer chegar em cada um, né? Mas há aqueles que bloqueiam a passagem, que não deixam, né? Então, quer cortar, quer impedir o fluxo, né? Então, para reparar, se refazer em ti todos esses atos de vida que lhe fazem perder. Olha só, a dor de tantas vidas divinas que lhe corta as criaturas para reparar-se e refazer-se em ti todos esses atos de vida que lhe fazem perder. Então, ela tá fazendo por cada um de nós. Todos aqueles também que de certa forma rejeitariam essa ação divina. Não sabes tu que para formar o reino do Fiat divino deve encontrar em ti tantos atos seus por quantos perdeu? Né? Você vai restituir, né? Você vai fazer um trabalho de restituição e você vou restituir. E por isso, a alternativa da minha presença e da minha ausência para te dar a ocasião de te fazer formar tantos atos de submissão à minha vontade, para fazer reentrar em ti esses atos de vida divina que os demais rejeitaram. É como se a graça é para todos, sabe? Mas aqueles que rejeitam a graça volta pro remetente, volta pro outro. Então, tipo assim, você é levado a fazer um bem, na divina vontade. Aí, aquele bem vai de encontro ao próximo, não é para você doar, né? Transbordar para o outro. Mas se aquela pessoa é, diz não, né? Que rejeita, aquele bem volta para você. E você faz o trabalho da restituição. Então, não fica sem. A divina vontade não fica sem, como eu posso falar? Uma correspondência, porque tem você, então usa de você. Por isso que você sofre muito todas as vezes que os outros não correspondem, que os outros desistem, abandonam, né? Não entendem. Esse é porque tá voltando para você,
para que você possa restituir, fazer o trabalho de restituição daquilo que os outros não souberam, não cooperaram, não receberam bem. Você vai receber por todos. Além disso, não te lembras que te pedi quando te manifestei a tua missão sobre o Fiat eterno, o sacrifício de sofrer tantas mortes, por quantas criaturas saíram à luz do dia, por quantos haviam rejeitado a vida de minha vontade? Então é isso, né? Ela tem esse sacrifício também, que ela sofre por todas as criaturas que rejeitam a vida divina. E esse sofrimento a gente sente também quando a obra divina não é compreendida, quando alguém com malícia avalia mal uma coisa que está fazendo por puro amor divino, é uma obra de Deus, e os outros vêm com comentários, com indiretas, com interpretações equivocadas sobre aquele trabalho. Isso tudo é a vida divina sendo rejeitada. Então, volta para a gente e para a gente reparar, restituir, não deixar Jesus em prejuízo. É como se fosse isso. Não deixe o meu querer divino sem atingir o devido propósito. Se os outros não querem, então você vai fazer em dobro pelos que não querem. Então, a gente sofre com Jesus essas coisas. Então, Jesus permite a gente sofrer isso por causa daquilo que os outros fazem, de rejeitar, de não compreender, de não ter nem interesse de compreender, porque às vezes fala, mas não tem nem o interesse de realmente conhecer. Então, fala por falar, né? Então, qualquer rejeição, né, por parte dos outros em referente a isso, referente ao trabalho, tudo o que se é feito por Deus, né? Então Deus vai lá e aqueles que ele confiou a tarefa de falar, de anunciar, ele vai e permite a gente sofrer aquilo que ele também sofre. Do mesmo jeito, a incompreensão, a calúnia, o julgamento, para que através disso a gente possa fazer esse trabalho de restituição mesmo. Ah, minha filha, não fazer minha vontade é vida divina que rejeita as criaturas. Não é como não praticar as virtudes, onde rejeitam as gemas, as pedras preciosas, os ornamentos, os vestidos, que não querendo se podem colocar de lado. Em vez disso, rejeitar o meu querer é rejeitar os meios para viver, destruir a fonte da vida. É o maior mal que pode existir. Então, é muito maior. Então, rejeitar um bem que Deus está dando assim, esse bem que é o maior de todos. Pensa que esse é o bem maior de todos. Rejeitar o bem que é maior de todos traz um prejuízo e ofende muito mais do que você rejeitar algo de menos valia, de menos valor. Entende? É, a dor, deixa eu ver, prejuízo que se provoca, né? A ofensa é maior, entende? É muito maior. Porque, pensa, não sei se eu posso. Não tem problema, né? Que nós somos pequenos e às vezes a gente até abaixa para poder dar um exemplo simples daquilo que vem, né, na gente. Mas, por exemplo, uma coisa, imagina, uma pessoa, você tá, entendeu? A pessoa sabe de uma, você tem uma necessidade tal, você não tem o que vestir, né? Você não tem o que vestir, entende? Aí a pessoa, você recebe uma roupa para vestir, entende? Aí você não quer, você não aceita. Ok, ainda assim, né, a pessoa que te deu aquilo ali, ela investiu naquilo, mas ainda assim, para ela, não. Ela deu uma roupa do guarda-roupa dela lá para você e trouxe para você. Você rejeitou para ela, não vai fazer tanta diferença porque ela tem outras, né? Vamos supor assim. Agora imagina que você não tem nada para vestir. Essa pessoa pegou a roupa dela toda do guarda-roupa, toda, toda, toda. Ela ficou sem nada. Ela tirou até o que ela tinha, né? Ela tirou até o que ela vestia, assim, vamos supor assim. Ela deu tudo para você. Ela se despiu. Ela te deu tudo.
ao ponto dela também ficar sem aquele bem. Não que ela ficou sem aquele bem, entende? Mas a alegria dela foi poder dar tudo para você sem rejeitar, sem guardar nada para si. Então ela te deu todos os bens dela, todas aquelas roupas lá, e você rejeita, uma por uma. Ora você pega uma, ora rejeita outra. Ora você não quer mais nada e rejeita tudo. Entende? Qual que é o pior? Eu não sei se eu posso fazer uma comparação baixa dessa, mas é o que me veio. Qual que é pior? Então, entende que o Senhor está dando tudo? Pra gente dar tudo também? Rejeitar o tudo é muito mais prejuízo do que se fosse uma pequena pedra, um ornamento, um vestido. Entende? Se fosse uma virtude, porque o divino querer, ele tem tudo nele. Todas as virtudes encerradas nele. E ela só tem sentido, as outras coisas criadas, a obra de tudo, a criação, tudo, foi movido por esse divino querer. Então, você está rejeitando o bem da criação, da redenção e da santificação, tudo junto no pacote completo. Está rejeitando tudo, 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 tudo. Para se contentar com o quê? Entende? É muito pior. Rejeitar o meu querer é rejeitar os meios para viver. Porque você está destruindo a fonte, ó, destruir a fonte da vida. Você está rejeitando os outros meios também para viver. Porque você está indo direto na fonte. Entende? Você tá destruindo a fonte que alimenta todas as outras coisas. Os outros meios todos são alimentados pela fonte. Então, a via sacramental, que é aquele primeiro caminho que a gente faz, né? A gente batiza e vai pela via sacramental. Aí vai para a santidade humana, dos sacramentos, tal, né? Isso tudo aí é os meios. Destruir a fonte, não aceitar o querer divino, é rejeitar tudo isso também. Entendeu? De tão sério que é. Então não é pouca coisa, não é pouca coisa. Olha só, é o maior mal que pode existir. Por isso quem faz tanto mal não merece viver, mas bem merece morrer a todos os bens. Então, morrer até para aquilo que acha que já tinha. Não queres então refazer a minha vontade de todas essas vidas que ele tem trocado às criaturas, né? Então, a gente faz por isso que a gente faz por todos, em nome de todos, inclusive daqueles que não vão que comer nesse prato, vamos dizer assim, depois vai cuspir no prato, desse jeito. E para fazer isso, não é suficiente sofrer uma pena, e sim uma falta de vida divina. Por isso que ela sentia esse sentimento de morte, que ela estava morrendo. Qual é a minha privação, né? A privação dele é isso. Então, esse sentimento de privação é justamente isso. Minha vontade para formar seu reino em ti quer encontrar em ti todas as satisfações que as criaturas não lhe deram, todas as suas vidas que devia fazer surgir nelas. De outra maneira, seria um reino sem fundamento, sem lhe dar os direitos de justiça e sem as devidas reparações. Mas você deve saber que seu Jesus não vai deixá-lo por muito tempo, porque eu sei também que você não pode viver sob a pressão de um martírio tão duro. Então, vai ser de acordo com o que ela pode suportar. Assim também é com a gente, né? E permite de acordo com o que a gente consegue suportar. Além disso, eu estava aflita porque, tendo vindo o reverendo padre, que deve ocupar-se da publicação dos escritos sobre a Santíssima Vontade de Deus, quis que lhe entregasse todos os escritos sem me deixar nem sequer aqueles dos quais ele já tinha as cópias. Então, o pensamento de que as coisas mais íntimas entre Jesus e eu estavam fora e não podia nem voltar a ver o que Jesus tinha me dito sobre seu santo querer me atormentava. E Jesus, voltando, disse-me: Minha filha, por que tanta aflição, né? Por que você está com medo? Tu deves saber que o que te fiz escrever no papel, eu escrevi antes eu mesmo no fundo de tua alma, e depois te fiz passar ao papel. É mais e mais, né? Há mais coisas escritas em ti do que no papel. Por isso, quando você sentir a necessidade de voltar a ver
o que se refere às verdades do Fiat Supremo, basta que dê uma olhada em seu interior e em seguida verá, novamente, o que quer, e para que esteja segura do que te digo, olhe agora em sua alma e verá tudo em ordem o que te manifestei, porque a inteligência, a memória, a vontade dela estava toda configurada dentro da divina vontade, né? Estava toda no divino, tomada pelo divino querer. Não tinha por que ela perder essas coisas, porque essas coisas ela tornou vida nela. Não foi algo exterior. Não foi algo que você escreve e pronto. Não, era fruto de uma vida. Aquilo se tornou vida dentro dela. O poder criativo de Deus, a comunicação de Deus com ela, foi a comunicação de vida. Foi uma fusão que aconteceu. Então se tornou vida dentro dela. Não tinha como ela perder isso. As coisas de Deus, né? As coisas de Deus, elas são assim. É para ser feitas assim. É para nossa alma absorver tudo. Tem que ser algo de vida. Se não tem vida, se a gente não tem essa disposição de tomar como vida isso, são palavras jogadas ao vento, entende? Então, esses escritos chegam para nós para qual finalidade? Para a gente viver dessa mesma vida divina que a Luísa viveu. Então, são para nós. Esses escritos são para nós, para Jesus se comunicar, e ele quer fazer o mesmo com a Luísa. Ele quer fazer com que a gente viva, né? Antes mesmo de comunicar, que a gente viva. Ele quer que aquilo se torne a nossa vida de verdade, com a nossa alma. Então, pode acontecer de um dia, né, como foi meditado, ver perseguições maiores, de repente, né, se perder todo o conteúdo, impedir até a nossa comunicação via WhatsApp, via YouTube, pode tirar tudo isso. Mas uma vez que a gente realmente mastigou isso de verdade com todo o nosso coração, tomando isso como vida, ninguém pode nos afastar disso. E essa comunhão de alma, essa conexão na divina vontade, né, é muito maior do que até essa ligação que a gente tem aqui, ó, na virtual. Se isso for nos tirado, ainda assim vai ter pessoas em vários lugares ainda ruminando essas verdades na alma, mesmo que tirem de nós todo o recurso material e os meios materiais de poder ver, mas se a gente realmente tem isso dentro da nossa alma, lá no nosso, aonde a gente estiver, a gente vai lembrar daquilo que Jesus falou, e aquilo que a gente, mesmo que a gente não lembre de tudo, mas aquilo que a gente guardar profundamente dentro do nosso ser, aquilo ali já vai ser suficiente para nos manter nessa verdade, porque não é nem isso que pode, e essas coisas não podem nos separar. O poder da divina vontade, ele é muito grande na alma que realmente se abre a ele. Por isso que a gente tem que ruminar essas verdades com todo o nosso coração, mastigar, não ter medo, sabe? Não ter medo de se aproximar dessa fonte do divino querer, não se aproximar com desconfiança, mas com uma criança pequena, faminta, desejosa dessa verdade. E ruminando no mais íntimo nosso mesmo, com muito amor, né? Porque se guarda mais quem ama mais, né? Então, quem ama mais, ele nossa, ele come aquilo ali com tanta vontade, mastiga e sente o sabor de cada mastigada que ele dá e vai sentindo aquele sabor, sabe? Vai agradecendo mesmo, vai cooperando, vai se dispondo cada vez mais a se alimentar, alimentar, alimentar. Então você já está tão nutrido com aquele bem que ninguém pode tirar isso de você, entende? Então, assim, não precisamos temer nada, né? A gente vai sofrer muito porque Jesus sofreu incompreensão, perseguição e tudo, mas ninguém pode nos separar dessa verdade, uma vez que a gente tomou isso como vida. Quando isso penetra no mais íntimo nosso e torna vida, ninguém pode tirar. Pode tirar os recursos materiais, né? Os meios assim que a gente tem, né? Da nossa simplicidade que a gente usa, mas tirar isso de dentro da nossa alma, que já está infuso lá dentro, não podem. Isso não. Entendeu? Então Então a Luísa não tinha o que temer, gente. A Luísa era. A fonte estava toda dentro dela e ela temendo os meios, né? Ela estava temendo. Ela tava com temor assim. Bobo, mas é da simplicidade dela, né? Da humildade dela.
ela estava temendo perder os meios, sem que ela já se tornou a fonte. Então, é como se o Senhor nos tornasse também essa fonte de onde Ele deposita tudo. Então, se tirar de nós os meios, onde os outros que vão vir e vai olhar externo, né? Vai olhar para a gente de uma forma externa e vai achar que é só tirar da gente que a gente não vai conseguir mais, porque vai achar que a gente depende é do meio. Bobo eles. A gente vive é da fonte, a gente se alimenta direto na fonte, de modo que essa fonte foi depositada dentro de nós. Entende? Isso não é falta de humildade falar uma coisa dessa. Não é a gente que faz. Quem depositou essa fonte dentro de nós divina? Que continuamente está jorrando. E quem? É Ele mesmo. É o divino querer operando. Então, quanto mais a gente se entrega, mais a gente se torna essa própria fonte. Tá? A Luísa era a própria fonte, ela não tinha que ter o meio. Entende? Ela não tinha que temer. Enquanto dizia, olhei para dentro de mim, com um só olhar via tudo. Via também o que Jesus me tinha dito e eu tinha omitido escrever. Portanto, dei graças ao meu amado bem e resignei-me, oferecendo todo o meu duro sacrifício a Ele, pedindo-lhe que, em compensação, me desse a graça de que Sua vontade seja conhecida, amada e glorificada. Amém. Fiat. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Em nome do Santo. Pai que me Amém. criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhes deve, fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. 13 de fevereiro de 1923. O bem que eleva o ser fiel e atento. Sentia-me muito aflita, e meu doce Jesus, fazendo-se ver, me disse: minha filha, coragem, ser-me fiel e atenta, porque a fidelidade e a atenção produzem a igualdade dos humores na alma e nela formam um só humor e estabelecem a perfeita paz. E esta a torna dominadora, de modo que faz o que quer e chega onde quer, especialmente para quem vive em meu querer. Acontece como ao sol, não se muda jamais. É seu ato, fazer sair de sua esfera luz e calor. Não faz hoje uma coisa e amanhã outra. É sempre fiel e constante em fazer a mesma coisa. Mas, enquanto seu ato é à medida que este ato desce e toca a superfície da terra, quantos atos diversos não acontecem? Quase inumeráveis. Se encontra a flor fechada com o beijo de sua luz, e com o calor a abre, dar-lhe a cor e o perfume. Se encontra o fruto imaturo, o amadurece e lhes dá
a doçura. Se encontra os campos verdes, os torna dourados. Se encontra o ar sujo, com o beijo da sua luz o purifica. Em suma, a todas as coisas dá o que é necessário para a sua existência nesta terra e para poder produzir a utilidade que as coisas contêm, como está estabelecido por Deus. Assim o sol, com sua fidelidade e com fazer sempre a mesma coisa, é o cumprimento da vontade divina sobre todas as coisas criadas. Se o sol não fosse sempre igual em dar sua luz, quantas oscilações, quantas desordens haveria sobre a terra, e o homem não poderia fazer nenhum cálculo, nem sobre seus campos, nem sobre suas plantas, e diria: se o sol não me mandar sua luz e seu calor, não sei quando devo colher, nem quando devo amadurecer, quando amadurecerão os frutos. Assim acontece para a alma fiel e atenta. Em minha vontade, um é seu ato, mas os efeitos são inumeráveis. Em troca, se é inconstante e desatenta, nem ela nem eu podemos fazer nenhum cálculo, nem fixar o bem que pode produzir. Então, nesse trecho, Jesus está falando para Luísa a importância do ser fiel, do ser constante. E o ser constante e ser fiel requer atenção, né? Que nessa semana eu fui desatenta, né? No estudo da mística Cidade de Deus, né? E eu não tive atenção ali quando eu fui meditar, né? Falei uma coisa que não tinha nada a ver. Então, assim, ele fala aqui nesse trecho que a gente tem que ser constante, né? A gente tem que ser constante, a gente tem que fazer todos, tipo assim, todos os atos, você faz todos os dias a mesma coisa. A gente, que é dona de casa, a gente levanta, faz comida, arruma a casa, né? Todos esses atos são constantes nossos, né? Então, na divina vontade, tudo que nós fazemos na divina vontade tem que ser constante, né? Se nós estamos estudando, né? Nós estamos estudando a escola da divina vontade, a gente tem que ser constante, a gente tem que ser fiel, a gente tem que fazer todos esses estudos todos os dias, ler todos os dias, mas não é só você ser constante, você precisa ser atento, né? Você tem que ser uma pessoa fiel, mas você tem que ser uma pessoa atenta. Tipo, se eu não estou atenta quando eu estou fazendo a comida da minha casa, né? Então, a comida, ela vai queimar, né? Então, tipo assim, se eu não tô sendo constante, né? Mas eu não tô ruminando aquilo que Jesus está ensinando nos estudos, como ali no caso da mística Cidade de Deus, né? Eu fiz um estudo que não fui atenta, né? Não fui constante no estudo, mas não fui atenta. Então, assim, não adianta a gente só ser constante, né? Não adianta a gente ser constante, só a constância, a fidelidade de fazer as coisas todos os dias, né? Mas não ser atento, né? Então, ele dá essa comparação da constância, da fidelidade como o sol, né? Se o sol não tivesse todos os dias o seu ato constante, né, de despertar pela manhã e anoitecer e se pôr à noite, então como que o homem iria ter essa noção de dia e de noite, né? Como que o ser humano ia ter essa noção de quando é o tempo de plantar, de quando é o tempo de colher, de quando é o inverno, de quando é o verão, né? Então, esse ato constante do sol, né, de ter essa ordem, faz com que nós, seres humanos,
que hoje na Terra a gente tem as estações. Então, se o Sol ele fosse constante, ele fosse fiel, todos os dias na mesma coisa, mas se a gente não tivesse a atenção, né? Se o ser humano não tivesse a atenção de observar os atos do Sol, né? Que horas que o Sol amanhece, né? Desperta, que horas que o Sol se põe, né? Para ter essa definição de estação, né? De estação climática. Então, nós não íamos saber quando era o tempo de plantar e quando era o tempo de colher. Então, a mesma coisa é com a vida na divina vontade. Não adianta só ser constante, né? Você tem que ser atento, né? Você tem que estar ruminando, pensando, né? Nessa constância, nessa fidelidade, né? No caso de você ser fiel, você fazer as coisas todos os dias, ser constante para fazer os estudos ou para fazer qualquer outra coisa da comunidade, né? Mas você também ser atento com aquilo que você está fazendo. Por que que aquele estudo não teve nada a ver? Porque eu tava constante fazendo um estudo, mas não estava atenta, né? Não estava atenta. Então, assim, ele fala aqui, ó, eu achei bem interessante nessa questão que ele fala aqui. Ele fala esse pedaço aqui, ó. Ele diz assim, vamos ver. Sentia-me muito aflita e meu doce Jesus, fazendo-se ver, me disse: Minha filha, coragem, sê-me fiel e atenta, porque a fidelidade é atenção e a atenção produz a igualdade dos homens, dos humores, na alma e nela formam um só humor e estabelece a perfeita paz. Então, assim, você tem que ser constante, você tem que ser fiel, mas você tem que ser atenta para você ficar em paz, para você, porque a atenção e a fidelidade, né, e a atenção, você ser atenta àquilo que você está fazendo, mas a fidelidade, e a atenção e a fidelidade produz a paz. Então, não sai, você não perde a paz. Tipo assim, eu não perdi minha paz porque eu errei, mas aquele erro serviu para mim aprender, para mim estar mais atenta, né? Para mim ter os meus atos constantes, mas estar atenta, né? Estar ligado com os raios, né? Estar como aquela questão que a Aline colocou, né? Da engrenagem, estar ligado às outras peças da engrenagem, né? Então está tipo assim, como se tivesse um imã, né? A engrenagem, ela tem um imã que nos liga, né? E naquela meditação, ali foi desligamento, quer dizer, a minha falta de atenção deu um desligamento da engrenagem. Então, assim, a gente tem que ser fiel, ser constante, que são os dois frutos, mas a gente tem que estar atento também, né? Porque, né, a gente precisa dessa atenção, né? O cuidado, né, da gente ser constante, não é tipo você fazer as coisas de qualquer jeito, né? Mas é você estar atento, né? E eu aprendi muito com isso, com essa questão tanto desse trecho de hoje, né? Que é um trecho riquíssimo, que fala justamente sobre isso, sobre, sobre o bem que leva a ser fiel e atento, né? Que produz um bem imenso você ser fiel e atento. Não é só você ser fiel, você tem que ser fiel e atento. Amém, Pai que me criou, em Fiat. nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. A sétima semana, hoje estudamos o livro do céu, dos livros 12 ao 20, né? Eu vou pegar esse pedacinho aqui do 12º caderno dela. Quem duvida do amor de Jesus o entristece.
A Luísa escreve: não havendo vindo meu sempre amável Jesus e estando muito afligida enquanto rezava, um pensamento voou em minha mente. A ti não veio jamais o pensamento de que te pode perder, que poderias perder? Verdadeiramente jamais penso nisso e fiquei um pouco surpreendida, mas o bom Jesus, que me vigia em tudo, logo se moveu em meu interior e me disse: minha filha, estas são verdadeiras estranhezas e que afligem muito ao meu amor. Se uma filha diz a seu pai: não sou sua filha, não me dará parte de sua herança, não quer me dar o alimento, não quer me ter em casa e se aflige e por isso se lamenta, o que diria o pobre pai? Estranha, esta filha é louca, e com todo amor lhe diria: então me diga, se não é minha filha, de quem é filha? Você vive sob o meu teto, come na mesma mesa, te visto com as moedas que ganho, com meus suores. Se estás doente, te assisto e procuro os meios para te curar. Por que duvida então que é minha filha? Com mais razão eu diria que quem duvida de meu amor e temia perder-se, como dou-te a minha carne por alimento, vives em tudo o que é meu. Se estás doente, curo-te com os sacramentos, se estás manchada, te lavo com meu sangue, posso fazer que estou quase à tua disposição e tu duvidas? Quer me entristecer? Ou me diga então, você ama algum outro? Reconhece a outro ser por pai? Quem diz que não é minha filha? Nada, mas nada disso existe, porque queres afligir-te e entristecer-me? Não bastam as amarguras que me dão os demais? Queres também tu pôr penas no meu coração? Isso. Nesse pedacinho aqui, Jesus explica para Luísa, fala com ela, como é triste que os filhos dele, aqueles que estão caminhando com ele, aqueles que, nós, que estamos caminhando, conhecendo a verdade, podemos duvidar, passar na nossa mente ou no nosso coração que ele não é o nosso Pai, nosso Criador, que não foi ele que fez tudo isso que temos aqui na Terra para nós, para a nossa felicidade, que é ele que cuida de nós com todo carinho. É uma dor muito grande para ele quando uma pessoa duvida disso. Ele, igual ele fala com ela, já chega dos demais que duvidam. São muitas almas que duvidam, que não acreditam. Essa dúvida não pode passar nos nossos corações. Nós temos que sempre pedir o dom da fé para acreditar com força e firmeza, para sempre estar ligados com Ele. Sabemos que dele dependemos, sem Ele não somos nada, precisamos dele para tudo, tudo, tudo. Para abrir o olho de manhã é preciso dele, é preciso que ele fale, que pode, que sim, que ele dê o fiat dele, senão não acordamos mais. Tudo depende dele, tudo, tudo. E o nosso cotidiano é bom, tem gente que acha ruim, que todo dia é a mesma coisa, tudo se repete. É o que existe de melhor no mundo, é o cotidiano, é a vida se repetindo, é todos os dias. Porque o ruim é quando vem uma doença, é quando vem um acidente, é quando vem uma morte. Aí sim, aí saímos da rotina e a dor é muito grande. Então, vamos acreditar que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Senhor. Vamos proclamar que Ele é o nosso Senhor. Vamos deixar claro para todas as pessoas que se aproximam de nós que somos dele, que acreditamos nele. Temos que ser testemunhas dele. Que assim seja. Em nome do Pai que Amém. me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve.
as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Como a gente glorifica a Deus só de pegar esse livro para ler, meditar e falar na internet. Meditar o livro do céu, meditar essas verdades, né? Eu estou fazendo essa oração e ver isso na minha mente. Só da gente falar, que a gente fala assim, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens, a adoração, o louvor. A homenagem que a gente faz a Deus, a adoração, de ler esses escritos, de pegar esses escritos e ler, meditar, tentar entender, aplicar isso na nossa vida e ainda falar na internet para mais pessoas ouvirem. Essas luzes que Deus dá para gente, que a gente medita e Ele fala na nossa mente, toda a humanidade é beneficiada, mesmo quem não ouve o vídeo na internet, porque a vontade divina está em todas as criaturas, em toda a criação, em todas as mentes, em todos os corações, em todas as partículas do universo. Então, se eu entro na vontade de Deus, eu entro nessa corrente. Não há pessoa que não seja beneficiada por essa meditação que eu vou fazer agora, pela meditação, por todas as verdades que a gente falou aqui na escola, que ainda vai falar, que já foi falado, e no canal do YouTube e na nossa comunidade. Todo mundo é beneficiado. A gente não quer nada. A alma que vive na divina vontade, ela não tem nenhum interesse próprio. Nada, nada. Ela não pensa nela mesma. Por quê? Ela já tem tudo. Já tem Deus. Deus é tudo. Não precisa. A Luísa um dia estava assim: ai, Jesus, porque tem piedade de mim, tem misericórdia de mim, dá o teu sangue para mim. Eu não sei o que fazer com você, Luísa, porque eu já te dei minha vontade, que contém tudo. Então eu não tenho o que fazer mais para você, eu já te dei tudo. Então o que é que você tem que fazer agora, minha filha? Você tem que pedir pelos outros que não têm. Para isso que eu te dei minha vontade. Aí ela falou para Jesus: mas o senhor não pensa no senhor mesmo? Ele falou: não, eu não penso em mim, eu já sou tudo. Eu sou a felicidade, eu sou o amor, eu sou a sabedoria. Jesus falando para ela: eu sou a sabedoria, o amor, a felicidade, eu sou tudo. Para que eu vou pedir para mim? Eu peço para vocês, para a humanidade. Então eu quero que você entre em minha vontade e faça isso junto comigo. Que viva igual eu vivo, igualzinho. Você não vai pensar em você, não. Nem na minha salvação, Jesus. Não. Você não é minha filha? Você não está me reconhecendo como pai? Então você vai se preocupar com o quê? Se você me reconhece como pai, eu te reconheço como filha, eu te alimento com meu sangue, com a minha carne. O que mais você quer para você? Esquece de você. Então a gente aqui na Divina Vontade não pensa em nós mesmos. A gente pensa no outro, na humanidade inteira. Tudo, tudo, tudo pensando em Deus. Tudo é para Deus, tudo é para Deus. Não importa se a gente não se importa com a própria vida. Não se importa, o filho da divina vontade não se importa com a própria vida. Porque a vida dele está em Deus. Então, Jesus... Gente, é assim, o que acontece? Conhecer a divina vontade é você entender exatamente o que Jesus falou no Evangelho. Tá no Evangelho, ele fala isso. Quem quiser salvar sua vida vai perdê-la. Quem se agarrar a sua vida aqui na terra, as suas coisas da terra, vai perdê-la. Então, o livro do céu, ele é a divina vontade é tudo, é a que dá vida a tudo. A divina vontade é Deus.
Ela tem supremacia sobre tudo. Então, entrar nessa vontade divina é entender tudo que Jesus fez na redenção, é entender tudo que ele fez na criação, é ver com os olhos dele o mundo, é entender por que ele te criou, entender que ele te ama muito, é uma certeza tão grande que você fala assim, nossa, mas como eu consegui viver até hoje sem entender isso? Onde que está a minha cabeça? Você pensa, meu Deus, como que eu consegui viver até hoje assim, sem pensar desse jeito? Aí você vê como é. Aí você fica assim, nossa, eu quero Jesus, eu quero muito que todos entendam essas verdades. Aí você vivendo na vontade divina, você não fica pensando, eu tô bem, então eu tô feliz, eu tô em paz, eu não preciso de pensar em mais ninguém, eu vou ficar aqui na minha vida lendo esse livro e ele me massageia meu ego, me consola. Não, se você tá pensando assim, se tá, essa é o que você, por isso que você tá lendo o livro do céu, essa é a sua motivação, não é assim. Porque quando a gente vive na divina vontade, a nossa mentalidade, o nosso pensamento é igual ao pensamento de Deus. E Ele quer doar, 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 amar, se doar, sacrificar pelo outro. Deus não pensa nele mesmo, porque Ele já é tudo. Porque Ele vai pensar nele mesmo. Ele pensa em quem tem necessidades. Aí você vai entrar no coração de Deus e vai rezar junto com Ele, vai amar como Ele ama, vai pensar como Ele pensa. Vai pensar na necessidade do outro. Só isso. Só isso. Então ele fala aqui nesse trecho, é o título do trecho. Martírio novo, quem não faz a vontade divina, trunca a vida divina nela. Privação dos escritos, Jesus consola, fazendo ver tudo escrito no fundo da sua alma. Encontrava-me toda imersa na dor viva da privação do meu doce Jesus e dizia em mim, meu Jesus, como não tens compaixão desta tua pequena filha, que enquanto se sente privada de ti, se sente arrancar a vida. Não é somente uma pena que sinto, que seria mais tolerável, mas sim é vida o que me sinto falta. Sou pequena, sou débil. E se não por outra coisa, pelo menos pela minha pequenez extrema, devias ter compaixão por esta pobre menina que está quase sempre a sentir-se perdida e a retomar a vida para se sentir como se estivesse a morrer novamente. Meu Jesus, meu amor, que novo martírio é este? Martírio que jamais sentido, morrer tantas e tantas vezes é jamais morrer. Sentir falta da vida sem a doce esperança de tomar o voo para a minha pátria celestial. Enquanto isso eu pensava, meu sempre amável Jesus se moveu em meu interior e com sotaque terno me disse: pequena filha do meu querer, ânimo. Você tem razão, que é a vida o que sente falta. Porque privando-se de mim, se sente falta. Terminar a vida de seu Jesus em você. E com razão você, pequenina como é, sente o duro martírio de que a vida termine em você. Mas você deve saber que minha vontade é vida. E cada vez que as criaturas não a fazem, a rechaçam. É uma vida divina que rechaçam e que destroem nelas. E te parece pouco a dor, o martírio contínuo do meu querer, ao sentir-se arrancado como por um golpe de um ferro assassino tantos atos de vida que com tanta bondade quer fazer surgir nas criaturas? E em troca desta vida divina truncada nelas, fazem surgir a vida das paixões, do pecado, das trevas, das fraquezas. O não fazer minha vontade é vida divina que perdem as criaturas. E por isso, ela reinante em ti, te faz sentir, ao privar-te de mim, a dor de tantas vidas divinas que lhe cortam as criaturas, para reparar-se e refazer sentir todos estes atos de vida que lhe fazem perder. Então, com o que Jesus está explicando aqui nesse trechinho? Essa dor que a Luísa sentia, essa morte, parece que ela perdia a vida e não morria. Como ela está totalmente na divina vontade, ela sente o que a divina vontade está sentindo. Ela está sentindo a dor da divina vontade. Ela fala, para reparar essa dor, ela tem que fazer na alma dela tudo o que os outros não fazem. Então ela sente
ela tem que refazer os atos que as criaturas não fazem. Aqui ele fala assim, ó. Mas você deve saber, a minha vontade é vida. E cada vez que as criaturas não a fazem, toda vez que uma criatura não quer fazer a vontade divina, eu estou rechaçando a vida da minha alma. Eu falo assim, ó, Deus está querendo fazer um ato junto comigo e a divina vontade, a vontade dele, que é a vida da minha alma, e eu renuncio, eu expulso Deus, a vontade divina. Se ele é a vida, a minha alma vai morrendo. Mas você deve saber que minha vontade é vida. É ela que é a fonte da vida, a vontade divina é a vida. E cada vez que as criaturas não fazem a vontade divina, rechaçam. É uma vida divina que rechaçam e que destroem nelas. Você destrói a graça de Deus, a vida divina, quando você não quer fazer a vontade de Deus. Aí ele fala para Luísa, e te parece pouco a dor, o martírio contínuo do meu querer? A divina vontade sofre um martírio, uma dor, ao sentir-se arrancado como por um golpe de um ferro assassino, tantos atos de vida que com tanta bondade quer fazer surgir nas criaturas? Que dor que a vontade divina sente? Porque quantas pessoas, quantos milhares de atos, quantos atos uma só pessoa faz por dia? Imagina uma pessoa que não está vivendo na divina vontade, o tanto de coisa que ela faz, o tanto de coisa que ela pensa, ela anda, ela trabalha, ela come, ela dorme, e nada, em nenhum momento ela quer que a divina vontade reine no ato dela, que Deus venha fazer com ela aquele ato. Toda vez que ela não quer que Deus venha fazer com ela aquele ato, porque tem muita gente que nem conhece, vive totalmente nas trevas. Então não chama a vontade divina, não chama a vontade de Deus para reinar. Quanta dor a vontade divina sente. E aí a dor da vontade divina, o martírio contínuo por ver essas vidas arrancadas, essa vida que Deus quer dar com tanta bondade, tudo que Ele quer fazer em nós e a gente faz, não quero, não quero, não quero. E em troca desta vida divina, que é a gente quando não quer fazer a vontade divina, exclui a ação de Deus, né? Exclui a ação de Deus. Não, eu quero fazer sozinha. Eu quero fazer sozinha do meu jeito. Eu que sei fazer. Eu não quero a sua vontade fazendo em mim. Eu quero a minha vontade reinando. E aí o que acontece? Surge a vida das paixões, do pecado, das trevas, das fraquezas. E aí imagina um pai rico, poderoso, vendo o filho na pobreza, na fome, na miséria, sujo, na rua. Por quê? Porque esse filho não quer o pai. Não, eu não quero o Senhor. Eu quero viver nas trevas, eu quero viver na rua, eu quero usar crack, eu quero me prostituir. E o pai é riquíssimo. O pai é dono de tudo. E imagina a dor de Deus, gente, vendo os filhos dele em tanta miséria, em tanta pobreza, em tanto pecado, em tantas trevas, em tanta fraqueza da alma. Suas imagens, sendo que ele pode dar tudo, 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 tudo que a pessoa quiser. Se a pessoa fala, eu quero ser santa, eu quero ser santa, eu quero voltar ao estado primordial da criação, eu não quero minha vontade, eu não quero, Senhor. Se você falar isso para Deus, você pode ter certeza absoluta, absoluta, que Ele vai te retornar ao estado primordial da criação e vai te devolver esse dom de viver na divina vontade. A dor dele é a gente não querer viver. A dor de Jesus, a dor da divina vontade é a gente rechaçar, a gente não querer viver na divina vontade, sendo que ele derramou, ele devolveu esse dom para Luísa. E ele falou num trecho do livro do céu assim, que ele falou, ela fazendo as orações dela, os atos, os giros, aí ele falou assim, filha, filha, filha,
para. Ela estava fazendo outra coisa, ela tinha parado de fazer o que ele pediu, não lembro direito. Nem lembro que trecho é. Mas ele falou assim, volta a fazer os giros, porque está decretado que tem que ter uma terceira pessoa, uma terceira pessoa, uma pessoa na Terra, que precisa viver na divina vontade para retornar o dom, para ser devolvido esse dom para a humanidade. Então, corre, Luísa, corre, faz o que eu quero, faz o que eu estou te mandando, porque foi decretado pela divina vontade que tem que ter essa pessoa. E eu escolhi você, Luísa, para receber esse dom de volta, para depois ficar disponível para a humanidade. E aí ele fez todo esse trabalho, gente, quantos anos a Luísa ficou na cama, quanto essa mulher teve que sofrer, tanta coisa que Jesus falou para ela, quanta coisa ele escreveu, ele deixou tudo pronto para a gente meditar, para a gente querer viver isso. Que dor que a divina vontade sente quando é rechaçada. Quando está tudo pronto, escrito, a gente pode imprimir e ler. E o que a gente não entender, Senhor, me ajuda. Ele ainda facilita tanto para a gente viver isso. Tem a internet hoje, tem esse canal aqui, tem essa escola, tanta coisa que ele faz para a gente viver essa maravilha, esse presente. Ele é um rei que vê seu povo pobre na miséria. Ele quer encher esse povo de bens e o povo não quer. Imagina uma coisa dessa aqui na terra. Que horror que não ia ser. Um rei que tem um povo. Vamos pensar hoje, que aqui não existe rei no Brasil. Vamos pensar. O presidente da República. Imagina o Brasil inteiro passando por uma fome horrorosa, horrorosa, horrorosa. Todo mundo desempregado, todo mundo passando fome, morando na rua, sujo. Imagina uma cena dessa. Aí o presidente da República é rico, rico, dono de nem sei o que, um monte de riqueza. E ele fala, gente, eu quero ajudar todos. Eu vou dar comida para todo mundo, eu vou dar emprego para todo mundo, eu vou dar casa para todo mundo. Eu quero reconstruir esse Brasil. Eu quero reconstruir tudo, tudo vai ser lindo, todo mundo vai ter emprego, ninguém vai passar fome mais. E o povo fala, eu não quero não, não acredito em você não. Não quero não. Se o povo falar que não quer, o que ele vai poder fazer? Se ele fala assim, ó, eu vou dar emprego para todo mundo e as pessoas falam, eu não quero saber de trabalhar não, prefiro ficar aqui morrer de fome, porque eu não tenho coragem de trabalhar não, tenho preguiça de trabalhar. Ele vai fazer o quê? A gente vai obrigar a pessoa, aí ele vai obrigar a pessoa a querer receber o emprego, mas eu vou te pagar um salário muito bom, né? No caso do presidente, mesmo assim, não quero não, prefiro morrer aqui na miséria. É o que a gente fala quando a gente rejeita os dons de Deus, a graça de Deus. Quando a gente rejeita a divina vontade, fala, eu quero morrer na miséria, na pobreza. Quero ficar aqui desse jeito tá bom. Não quero não, Jesus, não, muito difícil. Muito difícil. Renunciar, tomar a cruz, eu quero não. Olha para a cruz e já se espanta. Basta abrir os ouvidos. Ouve Jesus, começa a ouvir, abre a sua mente, renuncia tudo que você já aprendeu, renuncia, escuta o que Jesus fala sobre a cruz na divina vontade, sobre o sofrimento, vira a chave do cérebro, vira a chave. O sofrimento é maravilhoso, é o remédio para a humanidade. A cruz é amor, amor puro. A cruz, você olha para ela, nossa, como é assustadora, mas quando você chega perto, como é linda, que amor, só é amor. E o pecado? O pecado você olha, nossa, aos olhos, né, como a Eva falou, era agradável aos olhos, né, lá da fruta. Aí você olha para o pecado, nossa, os sentidos são aguçados, né? Mas quando você chega perto dele, que você comete o pecado, ele cai no seu coração como amargura, como dor. Aí é dor de verdade. A dor de verdade é o pecado. Isso é dor. Isso é dor, isso é miséria.
Agora a cruz, você chega, você olha, pensa assim, não, realmente é assustadora. Mas se você chegar lá perto, você vai ver só amor. Só amor. Aí ele fala, não sabes tu? Ele fala para Luísa. Pra gente também. Então ele fala, o não fazer minha vontade é a vida divina que pede as criaturas, e por isso ela reinante em ti, a divina vontade reinando nela, te faz sentir, porque ela está totalmente na divina vontade. Ela vai sentir a dor da divina vontade, a gente sente também. Nós sentimos a dor de ver tantas pessoas no mar das paixões, do pecado, das trevas, das fraquezas. Eu vi hoje uma cena que eu fiquei assim, nossa Senhor, como está esse mundo sem o Senhor? Sem a divina vontade reinando, a gente vive igual cego. Eu vendo os policiais para pegar o bandido que está aqui na minha cidade, gente, que humilhação. Eu fiquei emocionada assim, e não emocionada de ver eles daqueles, mas eu fiquei com a compaixão deles, porque eu falei, meu Deus, eu falei, Senhor, eu não sei nem o que pensar, porque eu sei que o sofrimento é purificação para a nossa alma, mas olha como o ser humano ficou sem o Senhor. Que tristeza, Senhor. Tantos policiais, que humilhação para pegar um homem. Eles não conseguem pegar. Tem polícia, tem gente no mato, tem cachorro, tem helicóptero. Que confusão que vive o ser humano sem Deus, gente. Porque não tem Deus. Se a divina vontade reina em todo mundo, o mundo é maravilhoso, imagina. Se a divina vontade reinasse em todo mundo, como que seria o mundo? Teria policial? Não, nem teria polícia. Não tem ninguém fazendo mal para ninguém. A divina vontade, todo mundo tem uma lei só: amor. Se só tem amor, tem que ter polícia, tem que ter prisão, tem que ter penitenciária? Não. Tem que ter hospital, doença, que trouxe todo o mal, foi o pecado. Então, se a divina vontade reina em todo mundo, vai ser só alegria, gente. O que a gente tem que pedir para Deus: venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quando eu vejo uma cena dessa, eu falo, Jesus, reina em todo mundo. Eu desejo muito, muito, muito que todas as criaturas da face da terra vivam na sua vontade. Eu pedi isso, eu pedi tudo. Eu sei que eu tenho que pedir, eu já rezei para Jesus resolver essa situação do Lázaro aqui na minha cidade, já rezei. Mas o que eu mais peço é para Deus resolver, eu peço tudo para Ele. Que a divina vontade reine em cada pessoa da face da terra. O que mais que eu posso pedir para uma pessoa? O que mais que eu poderia pedir para todo mundo, se não a divina vontade que contém tudo? Deus quer que a gente peça tudo. Que a gente não fique assim, Jesus, cura, Senhor, cura as pessoas, resolve essa situação aqui e ali. Eu peço, eu peço. Eu peço, Jesus, resolve essa situação. Mas que seja feita a vossa vontade, não a nossa. Eu não sei o que tem por trás, eu sei que por trás dessa situação, dessa permissão, tem algo muito grande. Dessa permissão que o Senhor tá não só aqui na situação desse cara, mas no mundo, na violência e tudo que o Senhor está permitindo estar acontecendo. Tudo o que acontece é vontade divina que permitiu. Então, tudo tem um propósito. A gente sente essa dor junto com Jesus, junto com a vontade divina. Se ela está reinante em nós, a gente sente, a gente quer, a gente deseja que todos vivam. Aí ele fala assim: por isso ela reinante em ti te faz sentir, ao privar-te de mim, a dor de tantas vidas divinas que ele corta nas criaturas. Ele dá essa dor da privação para a gente sentir a dor dele. Pra gente ser, porque tudo que ele sente eu sinto, tudo que ele pensa eu penso na divina vontade, eu na divina vontade, eu e Jesus e a divina vontade é uma coisa só. Então ele dá essa dor para a gente sentir, essa dor que ele sente, para reparar-se e refazer sentir todos estes atos de vida que lhe fazem perder. Então a gente repara essa dor da divina vontade.
Não sabes tu que para formar o reino do Fiat Divino deve encontrar em ti tantos atos seus por quantos perdeu? Então, para formar o reino do Fiat Divino, ele deve encontrar almas que faz os atos em nome de todos, que adora em nome de todos, que ama em nome de todos, que glorifica em nome de todos, que repara em nome de todos. E por isso a alternativa de minha presença e da minha ausência para te dar a ocasião de te fazer formar tantos atos de submissão à minha vontade, para fazer reentrar em ti estes atos de vida divina que os demais rejeitam. Então ele cria situações na nossa vida para a gente se submeter à vontade divina, para reparar por todos aqueles que não se submetem. A gente repara a divina vontade, sente dor pelos que não fazem a vontade divina. Nós, uma alma que vive na divina vontade, se submetendo em tudo à vontade de Deus, vai receber essas vidas divinas que foram rejeitadas. E vai reparar a dor da divina vontade e vai estabelecer o reino da divina vontade na terra. E além disso, não te lembras que te pedi quando te manifestei a tua missão sobre o Fiat eterno? O sacrifício de sofrer tantas mortes por quantas criaturas saíam à luz do dia, por quantos haviam rejeitado a vida de minha vontade? Ele pediu para ela, você não lembra que eu te pedi o sacrifício de sofrer tantas mortes? Ela teve que morrer por todas as criaturas que iriam nascer, que rejeitaram a vontade divina. Ela teve que sofrer a morte de cada um que rejeitou a vontade divina para reparar por todos, reparar a divina vontade. Ah, minha filha, não fazer minha vontade é vida divina que rejeitam as criaturas. Não é como não praticar as virtudes, onde rejeitam as gemas, as pedras preciosas, os ornamentos, os vestidos, que não querendo-os se podem colocar de lado. Em vez disso, rejeitar o meu querer é rejeitar os meios para viver. Destruir a fonte da vida é o maior mal que pode existir. E por isso quem faz tanto mal não merece viver, mas bem merece morrer a todos os bens. Quem rejeita a divina vontade está rejeitando a própria vida da alma. Não está rejeitando só mérito, só. Ele fala que se você rejeita uma virtude, rejeita a paciência, rejeita os vícios, você está rejeitando méritos, mas você rejeitar a divina vontade, que contém tudo, você está rejeitando a sua própria vida, a vida da sua alma. Que o alimento da nossa alma é a vontade divina. A vida da nossa alma é a vontade divina. Não queres então refazer a minha vontade de todas estas vidas que ele tem truncado às criaturas? E para fazer isso não é suficiente sofrer uma pena, e sim uma falta de vida divina. Então, para reparar pecado, ele dava a pena para ela, por exemplo, da crucificação. Mas para reparar as vidas divinas que foram rejeitadas, tem que sofrer uma falta de vida divina. Por isso ela morria. Por isso ela sentia como se ela estivesse morrendo. Para reparar todas as vidas divinas que foram rejeitadas. Minha vontade para formar seu reino em ti quer encontrar em ti todas as satisfações que as criaturas não lhe deram, todas as suas vidas que devia fazer surgir nelas. De outra maneira, seria um reino sem fundamento, sem lhe dar os direitos de justiça e sem as devidas reparações. Mas você deve saber que seu Jesus não vai deixá-la por muito tempo, porque eu sei também eu que você não pode viver sob a pressão de um martírio tão duro, que é essa morte, né? Para reparar. Uma morte que não morre. Além disso, eu estava aflita porque, tendo vindo o reverendo padre, que deve ocupar-se da publicação dos escritos sobre a Santíssima Vontade de Deus, quis que eu lhe entregasse todos os escritos sem me deixar nem sequer aqueles dos quais ele já tinha as cópias. Então, o pensamento de que as coisas mais íntimas entre Jesus e eu estavam fora, e não podia nem voltar a ver o que Jesus tinha me dito sobre seu santo querer, me atormentava. E Jesus, voltando, me disse. Então, o padre Santo Aníbal de França foi lá recolher os escritos, ele ia ficar sem nada do que ela escreveu. Além da dor de ter revelado tudo, ter público, né, tudo que Jesus falou para ela, ela não queria ficar sem os escritos. Ela se apegou aos escritos. Ela pensou, eu vou perder, não vou poder nem ler de novo o que o Senhor me falou. Tanta coisa linda que o Senhor me falou.
Nem a isso Jesus quer que a gente se apegue, nem ao livro do céu. Porque tudo que ele revelou para a gente está na nossa alma. Ele vai falar aqui. Minha filha, por que tanta aflição? Ele não quer que a gente se aflige com nada. Com nada. Nada, nada, nada. Tenho que confiar nele assim cegamente. Jesus, se queimar meus livros que eu imprimi, se a internet acabar, e aí eu vou perder o dom de viver na divina vontade, eu vou perder esses conhecimentos, eu vou esquecer tudo que o Senhor me disse? Não, ele não quer que você se apegue com nada. Tá tudo na sua alma. Eu sou o mestre. Eu sou o mestre. Eu falo tudo para você. Tá tudo escrito em você. Tu deve saber que o que te fiz escrever no papel, o escrevi antes eu mesmo, no fundo de tua alma, e depois te fiz passar ao papel. É mais, há mais coisas escritas em ti que no papel. Por isso, quando você sentir a necessidade de voltar a ver o que se refere às verdades do Fiat Supremo, basta que dê uma olhada em seu interior e em seguida verá novamente o que quer. E para que esteja segura do que te digo, olhe agora em sua alma e verá tudo em ordem o que te manifestei. Ele fala assim, ó, tu deve saber que o que eu te fiz escrever no papel, eu escrevi antes mesmo no fundo da tua alma. Tem muitas vezes que acontece que eu vou ler um trecho do livro do céu e Jesus parece que já me tinha me contado, eu já sabia, assim, eu vivi uma situação e aí depois eu vou ler o livro e falo, nossa Senhor, como assim? Eu acabei de pensar isso. Acontece muito, 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 muito. Tipo assim, eu fico conversando com Jesus, tô lá lavando louça, conversando com ele, pensando, pensando, pensando. Aí fico conversando, conversando. Aí eu pego o livro do céu para ler, tá tudinho lá que eu falei. Eu falei, Jesus, o Senhor tava falando isso comigo agora. Conversando sobre esse assunto, confirmando que eu conversei com ele sem ler. Sem ler. Isso acontece muito na comunidade. Não só comigo, com todo mundo. Confirmações, confirmações. Quer dizer, ele escreveu na minha alma, falou, e depois eu leio. Então eu não preciso me preocupar se eu não tiver mais acesso aos livros. Né? Eu tenho que preocupar de conversar com ele, de estar sempre com ele, não sair da vontade divina. Mas ele fala que é muito difícil a pessoa, depois que entra, ela sair, porque ela é atraída por uma força tão grande, uma virtude. Uma virtude não é virtude dessas virtudes. Ele fala assim, uma força que te atrai, porque você participa do Fiat junto com ele. Então é, é quase impossível você querer sair. Porque você sai se você quiser. Mas ele ata a sua vontade de uma forma que você não quer. Se você não quer, você não sai. Só se você quiser. Muito difícil você querer. Então, tudo está escrito na nossa alma. E mais coisas. Não é só, por exemplo, quando eu leio um trecho do livro do céu. Não é só o que está aqui escrito que eu aprendo. Na hora que eu estou conversando com ele, lendo o livro do céu, ele me fala mais coisas. Igual com ela. Ele revela mais coisas para a gente. Tanto que a gente pega um trecho, vai ler e fica meditando e vem mais coisas e vem. E está tudo escrito na nossa alma. Tanto que quando eu vou ler o livro do céu, eu vou fazer essa meditação aqui, eu estou lembrando de outros trechos que eu li. Eu não estou com o livro aqui. Eu não estou lendo esses outros trechos que eu citei. Eu não fiquei gravando eles, tentando decorar nada, memorizar nada. Vem na minha mente, assim, enquanto eu estou falando aqui, fica vindo, sabe, assim, os pensamentos. E eu lembro do que eu estudei antes, do que eu li antes, do que eu meditei antes. Está escrito em nós. Está escrito. Aí ele falou, para estar segura, olha dentro de você. E a gente tá aqui dentro de mim, eu não tô com nada aqui na mão. Eu tô lendo o trecho que eu tô meditando, mas os outros trechos que eu citei, eu não peguei, tá na minha mente, que ele gravou. Enquanto dizia, eu olhei para dentro de mim, com só um olhar via tudo. Via também o que Jesus me tinha dito e o que eu tinha omitido de escrever. Portanto, dei graças ao meu amado bem e resignei-me, oferecendo todo o meu duro sacrifício a ele. E pedi-lhe que em compensação me desse a graça de que sua vontade seja conhecida, amada e glorificada. E é isso que eu peço. Que a sua vontade seja conhecida, amada e glorificada em todo o planeta Terra. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.